Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diferentes meios de comunicação pela internet. É para mim um privilégio poder saudá-los e enviar também uma saudação lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, sexta-feira, 10 de maio deste ano 2024, temos como tema Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor, que foi pregado em 12 de julho de 2014 em Cartagena das Índias, Colômbia. Ele usou ali a escritura de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6, e lemos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, 16, versículo 28, e passamos ao 17. Diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E passamos ao capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. 6 dias depois, ele escreve 6 milênio, ou seja, sexto milênio. Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério do príncipe dos pastores. Nos diz em um pedacinho aqui dessa mensagem. Foi pregado em outubro de 1997, diz: e essa é a disputa aqui que Cristo enfrentará em sua manifestação final. Essa disputa em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, onde nos diz, falando da besta que guerreará contra o Cordeiro, diz, vamos ler: estes têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Quem? Os 10 reis. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Ou seja, que a besta com esses 10 reis vão se levantar contra Jesus Cristo na manifestação final de Jesus Cristo. Mas não saberão que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque vejam vocês, toda pessoa que se levanta contra o programa divino, contra o mensageiro, ou seja, do instrumento, e também contra o povo que Deus juntou por meio desse mensageiro nesse tempo, é um povo que está guiado
pelo diabo, pelo reino das trevas. Todo povo, todo rei, todo governante que se levante contra os escolhidos de Deus e do mensageiro correspondente ao tempo onde Deus está cumprindo seu programa, é um povo e o seu líder, quer seja governante, quer seja um rei, quer seja um ministro, vejam, estão dirigidos esses grupos, essas pessoas pelo reino das trevas, o qual não deseja que Cristo reine no meio do seu povo e estabeleça seu reino, o qual é prometido nas Sagradas Escrituras, que esse reino do Messias Príncipe, o qual trará paz, segurança, tranquilidade, felicidade, será estabelecido neste planeta Terra. Mas para chegar a esse momento, o inimigo de Deus, o diabo, vai tratar de interromper esse programa. Já é uma profecia que foi falada do estabelecimento desse reino, mas também há profecias de que haverá uma luta, uma batalha, porque o inimigo de Deus, isso que não quer. Ou seja, que quando você veja pessoas buscando para atacar o programa divino, e quando ele disse um ataque contra o ministério sob carpa e dirigido à visão da carpa ou ao cumprimento da visão da carpa, vigiem que por aí perto estão a promessa por ser cumprida da ressurreição e da transformação. Esse aperto já está profetizado. Agora vejam no livro de citações, onde nos diz na página 65, que é do extrato 571, e se continua para a página 66, na página 66 desse extrato 571 diz: Deus prometeu Malaquias 4 para este último dia, e Malaquias 4 ainda não foi realizado, mas ele tem que ser realizado, pois ele é uma palavra germinada de Deus, falada através de Malaquias, o profeta. Jesus referiu a ele. Ele deve ser precisamente antes da vinda de Cristo a segunda vez. Escutem com suma atenção agora. Toda escritura que não foi realizada tem que ser antes desse tempo. A Bíblia deve ser acabada, A dispensação gentia deve ser acabada. Com a era da igreja, quando este mensageiro ungido chega, certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente ao mensageiro, na chuva temporã. Então, na chuva tardia, ali virá para frente o Monte Carmelo, uma confrontação. A Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro diante do seu rosto, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações dos fariseus e saduceus. Em seu dia, Jesus veio e teve a confrontação do Monte da Transfiguração. Este precursor nos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus será o confronto entre denominações e credos. Vejam, Jesus será, diz aí, se refere à segunda vinda do Senhor, será o confronto entre as denominações e credos. Aí, nesse extrato que diz que somente o anjo fará, o anjo do Senhor, diz ali que fará essa separação, essa segregação entre o certo e o errôneo, o errado. Essa é a disputa. A qual é sua palavra? Quando ele vier, o confronto, o rapto da sua noiva. A primeira foi o Monte Carmelo, a segunda foi o Monte da Transfiguração, a terceira será o Monte de Sião. Aí ele escreve os três montes: Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião, à direita para cima. E à esquerda também para cima escreve a chuva temporã, com o precursor, a chuva tardia com o precursado. Agora, vamos ir aqui nessa mensagem. A palavra falada é a semente original.
que foi do extrato ali, que lemos. Aqui está a parte completa, lá está um pouco resumido, mas vejam aqui, diz na página 68 dessa mensagem, a palavra falada é a semente original. Então, na chuva tardia virá um Monte Carmelo, uma disputa. Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro, diante da sua face, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e os saduceus em seu dia. Jesus veio e teve a batalha, a disputa no Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus será, e ele escreve aí em cima, com Moisés e Elias, Jesus será a disputa entre denominações e credos. Qual é a sua palavra? Ele escreve à direita aí a disputa. Quando ele vem, a disputa, o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será o Monte de Sião. E aí ele escreve também os três: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião. Glória. O comportamento de Elias, a conduta de Elias, a conduta de Moisés, a conduta de João deixando seus campos de serviço, não foi entendido por muitos do povo, e foi por causa que eles e sua mensagem foram rejeitados. É aí que ele escreve em cima: o sinal de que tudo terminou é quando um profeta deixa o campo de serviço e se vai. A semente foi semeada, o juízo estava próximo e eles eram um sinal de Deus ao povo, indicando que o juízo estava à mão. A semeadura tinha terminado. Eu creio que algum dia a genuína noiva de Cristo será forçada a suspender as pregações da palavra de Deus. A Bíblia profetiza em Apocalipse 13:16, se vocês querem anotá-lo. As denominações a obrigarão a parar ou tomar sua marca. Então, será quando o Cordeiro tomará sua noiva e julgará essa prostituta por isto. Recorde, Moisés nasceu para um propósito e teve que esperar em Deus para receber o dom especial para fazer a obra. Ele teve que regressar e esperar. E para o tempo assinalado por Deus, certo faraó tinha que estar no trono, e o povo tinha que estar esperando o pão de vida até que Deus o enviasse a ele de volta. Agora, com milhares de operadores de sinais nesse dia final, se criou uma geração de buscadores de sinais que não sabem nada com relação ao verdadeiro movimento de Deus em sua palavra nesses últimos dias. Como eu disse, dai-lhes sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma, e eles o apoiarão. Seja ou não a palavra de Deus, seja ou não escritural. Jesus nos admoestou sobre tais coisas no tempo do fim, como lhes é dito em Mateus 24, que dois espíritos muito parecidos enganarão, se for possível, os eleitos. Como pode você diferenciar? Dê a prova da palavra. Como você pode saber? Fale a palavra. Veja que eles dizem com relação a ela. Se eles não creem na palavra, é porque não tem o germe, a semente neles. Eles são do maligno e o enganam, como a primeira noiva foi enganada, então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva, tornando a palavra híbrida ou tentando fazê-la. Ele escreve aí a terceira noiva e os personificadores. Perdão, e os perversores. A terceira noiva e os que pervertem. E a esquerda também escreve a noiva Eva, a noiva ontem, a noiva hoje. Deus nunca colocou sinais na frente da sua palavra. Amém. Isso é algo de reprovação. Deus nunca colocou os sinais diante da sua palavra. Eles são acrescentados para confirmação da palavra. Mas a palavra é primeiro. Para mostrar isso, Elias disse à mulher: me faça uma torta a mim primeiro. Depois observe o milagre acontecer. Venha primeiramente a palavra e depois observe o milagre. Ele escreve: primeiro vem a palavra e depois vem o milagre. Por isso que na visão da carpa, o irmão Branca viu ali pregação, e o que o irmão William nos falou, de que
Primeiro, o que Deus faria nesse tempo seria dar a fé de rapto aos escolhidos, o qual é o que está ocorrendo agora. Primeiro, é a revelação e a fé de rapto, na fé de rapto que está contida. Essa revelação que o povo de Deus, a noiva de Deus, necessitaria para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a revelação, a fé de rapto, a qual Deus está dando ao povo no cumprimento da visão da carpa. A quem? A noiva. Àqueles que o estão esperando. Que o estava esperando para quê? Para receber essa bênção. Para receber a fé de rapto. Venha a palavra primeiro, e então vigie o milagre. O que o Espírito Santo vivifica é a própria semente palavra. Agora, pode o mensageiro enviado de Deus crer em só parte das Escrituras e não toda a palavra? Pode negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus proclamará a palavra nos últimos dias. As denominações o odiarão. Ele não os lançará nenhum golpe. Ele será como ele foi, como veio na primeira vinda. A primeira vinda de Cristo. Geração de víboras. Mas os predestinados ouvirão e se prepararão para a contagem regressiva. A semente real da fé de Abraão, como ele, sujeitando-se à palavra de Deus sem fazer caso de nada, porque são predestinados. O mensageiro de Malaquias 4 aparecerá no tempo assinalado por Deus. Todos nós estamos esperando. Cremos que ele virá. Isso é de acordo com a sua palavra. Será no tempo do fim, o qual é tempo agora para vê-lo. Ele estará corretamente dedicado à palavra. Ele estará inteiramente dedicado à palavra como eles sempre estiveram, assinalado pela palavra de Deus e vindicado. Deus vindicará como a verdade o que ele prega, como ele fez com Elias, porque é o Elias vindo, preparando para a disputa do Monte Sião. E ele escreve Monte de Sião, escreve também rapto. Jesus disse que nos últimos dias seria como no tempo de Ló. Sua pregação será com o Espírito e em linha reta com a palavra de Deus. Porque tanto foi chamado a verdade, de Deus, muitos mal entenderão esse verdadeiro mensageiro. Tem escrito aqui, profecia. Por quê? Por causa de que tantas coisas que enganadores ensinaram como a verdade de Deus, muitos verdadeiros ministros mal entenderão este genuíno mensageiro. Como a profecia do tempo do fim se repetirá. Eu creio que como o primeiro precursor veio do deserto e clamou, eis o Cordeiro de Deus, o segundo precursor provavelmente fará o mesmo, assinalando ao povo para uma noiva nascida da palavra. A noiva de Cristo estará apontando para os céus. Escreve a era da palavra. E desenha uma pedra angular e as eras, assinalando para os céus na aparição de Jesus, gritando, eis o Cordeiro de Deus. Isso sairá dos seus lábios. Deus nos ajude a estar prontos para esse evento próximo. Agora, eu melhor o deixo até aqui. Agora vejam a aparição de Jesus. Agora vamos ao livro de citações, na página 82, parágrafo 697, onde nos diz: e os 7 trovões, aqui mesmo, na revelação aqui de Jesus Cristo, é algum mistério. Não diz a Bíblia que essa é a revelação de Jesus Cristo? Bom, então, há um mistério escondido disso, que é os 7 trovões o têm. E desenha uma estrela de Davi grande aí à direita, e ele escreve, a segunda vinda em carne, em cima. E à esquerda, do lado desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam como é que vem a cumprimento a vinda do Senhor. Ou seja, em sua segunda vinda diz, vem em carne. Agora continua dizendo,
Aqui nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, o mistério do príncipe dos pastores, continua dizendo, mas estarão pensando que estarão se levantando contra uma pessoa que estará na etapa ou dispensação da manifestação de Cristo como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote. Mas não perceberão que estará Cristo manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, porque não compreenderão a mudança de Cristo de Cordeiro a leão e de Rei de Reis a Senhor dos Senhores. Agora vejam como ele diz que não perceberão que essa pessoa, como ele diz, eles, mas estarão pensando que estarão se levantando contra uma pessoa, ou seja, desse ministério que Deus está usando, e pensam que está sob uma dispensação passada, qual é a dispensação da graça, que ele veio como Cordeiro de Deus, e pensarão que essa pessoa está sob essa dispensação e que Deus está atuando ali como Cordeiro. Não perceberão que já houve uma mudança e que nessa manifestação ele está como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, nessa mensagem desespero, há uma parte aqui que ele diz, página 12, diz, recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão à noite e levará sua noiva. E o só pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns membros da nossa própria família. E nós fomos deixados para trás. Isso deveria nos lançar em desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados para trás. Se há uma coisa que eu desejo, Senhor, é não ficar para trás. Há poucos dias estava escutando a Mel Johnson cantar este hino. Lembra-te de mim quando as lágrimas estão caindo. Sim, lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto, quando eu cruzar este Rio Jordão. Lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto, quando eu cruzar este Rio Jordão, quando tu estiveres fazendo a chamada, lembra-te de mim. Lembre no livro das Eras, ele diz que no rapto passa a lista, é feita a chamada. E lá no livro da vida do Cordeiro, quero que apareça meu nome. Quero que se lembre de mim quando for feita a chamada, passar a lista. Isso me lança em desespero, porque, como disse Paulo em 1 Coríntios 9, 27, não seja que, havendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Isso pode acontecer. Por isso, desespero, ao pensar que, depois de pregar todos estes anos, eu poderia chegar um momento em que falharia em servir ao Senhor. Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer agora? E isso me lança em um estágio nervoso quanto ao que eu posso fazer. Corro às montanhas e aos vales. Isso é duro, é difícil, porque quando estou com o povo, tenho que ser tudo a todo homem para que eu possa ganhar alguns para Cristo, ainda com aquele sinal sempre diante de mim. E vejo coisas que estão surgindo, mas não posso manifestá-las, contá-las ao povo. Vejo diferentes coisas e não me é permitido dizê-las. Depois chegam as visões pelas quais estiver esperando, e se digo, estariam tão angustiados porque seria tão diferente ao que eles esperam. E sei que não posso declará-las. Vem? Se ele chega a falar o que era o sétimo selo, ou seja, se chega a abri-lo, e também se o nosso irmão William Souto Santiago chega a abrir o sétimo selo, ou seja, o que é, o qual ele disse que no cumprimento da visão da carpa se daria a conhecer, vejam, ele diz aqui que as pessoas estariam tão angustiadas porque seria tão diferente ao que eles esperam. Assim é com o sétimo selo.
Ele escreve ali, diferente ao que esperam. Depois a pessoa continua até tal ponto nas visões, até que tudo parece ser uma visão. E a pessoa cai num estado de nervosismo. A pessoa se vê e pergunta, estou numa visão? Como, por exemplo, aqui nessa noite, estou numa visão? Eu estou numa visão? Onde estou verdadeiramente em pé? A pessoa se cansa muito. Depois, vê coisas sobre algumas pessoas que talvez melhor não sabê-las. As pessoas que desejam saber essas coisas não conhecem o que verdadeiramente lhes custaria esse tipo de ministério. Você não conhece o que acompanha este ministério. Isso me coloca em desespero. Senhor e Deus, sei que teremos que prestar contas. O irmão Jack Moore me disse numa ocasião, como dou graças a Deus que não tenho que prestar contas, como terá que você fazer lá no dia do juízo. Deus colocou essas pessoas em suas mãos e você terá que prestar contas por cada uma delas. Você terá que prestar conta do seu ministério. Isso foi cerca de 15 ou 18 anos. E desde então eu tenho estado em desespero. O que eu farei? Permita-me dizer somente o que tu disseres, ó Senhor. Permita-me dizer-lhes o que é a pura verdade, ou não dizer nada. Isso me lança em desespero. E ele escreve aí, dizer a verdade ou não dizer nada. Agora vejam vocês que neste tempo final, o inimigo de Deus, o diabo, tratará de impedir que Deus estabeleça seu reino, o reino do Messias Príncipe na terra, e fará um boicote, ou seja, haverá um aperto na qual, nos disse o irmão Branham, numas ocasiões, que os lugares, aqueles que serão fechados, diz que utilizarão para armazéns e tentará o inimigo de Deus tornar a vida impossível aos escolhidos de Deus. Mas vejam que lá na primeira disputa, Deus e seu programa prevaleceram quando prevaleceu Elias. Vejam, Elias prevaleceu porque Deus estava com ele. No Monte da Transfiguração também. E hoje, no Monte de Sião, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da Era de Pedra Angular prevalecerá. Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Nos colocamos em pé e deixamos neste tema que temos para hoje o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.